Imagine só, você é um arqueólogo abrindo uma antiga tumba egípcia. O coração dispara em antecipação, mas lá dentro não há faraó nem ouro. O que se revela é uma múmia perfeitamente embalsamada, de um gato. Por quê? Porque toda uma civilização dedicou tanto esforço para sepultar gatos com honras dignas de reis. Hoje, nós faremos uma viagem às margens do Nilo e desvendaremos um dos mistérios mais adoráveis do Antigo Egito. Descobriremos como um simples caçador de ratos se transformou em uma divindade viva. E acredite, a verdade é bem mais interessante do que você imagina. Para entender essa história, precisamos voltar ao início. O Antigo Egito era uma civilização agrária. Sua vida e riqueza dependiam da colheita de grãos. Mas os grãos sempre tiveram inimigos, ratos e camundongos, capazes de devastar celeiros inteiros. E é nesse cenário que surge o nosso protagonista. Pequeno, predador e incrivelmente eficaz. O gato. Inicialmente, era apenas uma relação de benefício mútuo. Os gatos conseguiam presas fáceis e os egípcios proteção para suas reservas. Mas muito em breve, tudo mudaria. Então, vamos entender, passo a passo, como o gato percorreu o caminho de caçador de ratos à divindade. Nosso primeiro passo é a sua função como protetor insubstituível. Imagine a vida no Antigo Egito. Toda a civilização se erguia ao redor do Nilo e de suas colheitas. A maior riqueza não era o ouro ou as joias, mas sim o grão. Ele era armazenado em vastos celeiros, alimentava todo o país e era a base da economia. Mas essa riqueza tinha inimigos implacáveis. Hordas de ratos e ratazanas, capazes de destruir os estoques anuais, e também as serpentes venenosas, que adoravam se abrigar nos celeiros quentes. E é aqui que entra em cena o nosso pequeno, peludo, mas incrivelmente eficaz predador. Inicialmente, era uma aliança puramente pragmática. Os gatos não vieram até os humanos por carinho, mas por uma presa fácil. E as pessoas rapidamente perceberam que esse animal era o melhor guardião que se poderia imaginar. O gato não apenas caçava ratos. Ele protegia a vida e o bem-estar de cada família. Era um escudo vivo que se interpunha entre os egípcios e a fome. E esse status de protetor inestimável tornou-se a primeira pedra no fundamento de sua futura divinização. Mas em pouco tempo, a simples utilidade já não bastava. Os egípcios, sendo um povo muito observador, viram nos gatos algo muito além de meras máquinas de matar roedores. Admiravam a sua graça. Cada movimento felino era calculado, suave e silencioso, como uma dança. Apreciavam o seu caráter independente. Ao contrário dos cães, o gato não era um servo, mas sim um parceiro em pé de igualdade, que escolhia por si mesmo se queria ou não estar ao lado do ser humano. E claro, ficavam impressionados com o cuidado maternal das gatas. A forma como uma gata-mãe protege os seus filhotes, com uma ferocidade e ternura admiráveis, tornou-se para os egípcios o símbolo ideal da proteção do lar e da família. A sua limpeza impecável, o olhar enigmático, a caça noturna silenciosa. Todas estas características elevavam o gato acima dos outros animais. Nele viam não apenas um animal, mas a encarnação de qualidades ideais. E esta admiração foi o segundo passo no caminho para o seu estatuto divino. Mas aqui reside um dos fatos mais fascinantes sobre a domesticação dos gatos. Ao contrário dos cães, que o ser humano treinou, reproduziu e submeteu à sua vontade durante milênios, com os gatos a história foi completamente diferente. Na verdade, foram os próprios gatos que se domesticaram. Não foi o ser humano que trouxe o animal selvagem para casa. Foi o próprio animal selvagem que decidiu que viver perto de humanos era extremamente vantajoso. Pense bem, os celeiros egípcios, repletos de grãos, eram um verdadeiro paraíso para ratos e ratazanas. E onde há muitos roedores, há um banquete farto e pronto para um predador. Os gatos,
simplesmente apareceram para aproveitar esse banquete. As pessoas viram neles guardiões gratuitos e incrivelmente eficazes, e não os afastaram. Foi assim que se formou esta união única. Não foi submissão, mas sim colaboração. E este estatuto de parceiro independente, que escolheu o ser humano por si próprio e não o contrário, conferia ao gato uma aura muito especial aos olhos dos antigos egípcios. Não era uma escrava, era uma aliada. Eram justamente essas qualidades únicas, a dedicação maternal, a graciosidade e a ferocidade na caça, que foram gradualmente associadas a divindades. Os egípcios viam no mundo um reflexo da ordem divina, e cada animal era considerado um portador de uma centelha dos deuses. Na gata-mãe, que cuidava e protegia sua prole, eles enxergavam um símbolo de proteção do lar e da fertilidade. Sua habilidade de caçar de forma silenciosa e letal na escuridão a transformou na protetora perfeita contra os espíritos malignos que, segundo os egípcios acreditavam, vagavam à noite. Até mesmo o ronronar de um gato podia ser interpretado como uma manifestação de poder mágico e curativo. O gato tornou-se um amuleto vivo, um talismã da sorte que, com sua mera presença, afastava o mal e trazia paz e serenidade ao lar. De um mero animal, ele se transformou em um ser místico, um intermediário entre o mundo humano e o divino. Essa transição da utilidade prática para a simbologia espiritual marcou um passo decisivo, e é aqui que entra em cena uma das deusas mais célebres do panteão egípcio, Bast, ou Bastet. Inicialmente, ela era uma divindade bastante temível. Era retratada como uma leoa e personificava a força feroz e abrasadora do sol, a guerra e a retribuição. Ela era a protetora do faraó e a deusa do Baixo Egito. Mas, com o tempo, à medida que os gatos se tornavam cada vez mais populares nos lares egípcios, a imagem da deusa começou a mudar. Sua fúria se abrandou, dando lugar a qualidades mais domésticas e benevolentes. Assim, por volta de 1000 a.C., sua representação se transformou. Bastet passou a ser retratada como uma mulher com cabeça de gato doméstico. Ela se tornou a padroeira do lar, da alegria, da festividade, da música, da dança e, claro, da beleza feminina e da fertilidade. Ela se tornou uma das deusas mais amadas e reverenciadas em todo o Egito. Essa transformação de leoa para gato reflete perfeitamente a jornada que o próprio animal percorreu na consciência dos egípcios. Contudo, seria um erro pensar que Bastet havia perdido totalmente a sua essência selvagem. No panteão egípcio, tudo se conectava, e os deuses muitas vezes exibiam uma dualidade em sua natureza. Bastet mantinha uma ligação profunda com Sekhmet, a mesma temível deusa leoa que ela própria foi em sua origem. Sekhmet personificava o poder destrutivo e punitivo do sol, das doenças e da guerra. Era ela quem podia enviar pragas e pestilências sobre os inimigos do Egito. Bastet e Sekhmet eram, em essência, as duas faces da mesma moeda. A gata doméstica meiga e ronronante e o predador feroz e letal. Bastet era o sol que oferece calor e vida, enquanto Sekhmet era o sol que queima e mata. Essa dualidade refletia perfeitamente o próprio caráter dos felinos. Num momento, podem ser criaturas ternas e afetuosas, e no outro, transformar-se em caçadores implacáveis. Essa conexão com uma deusa tão poderosa e temível apenas fortalecia o status sagrado dos gatos. Temê-los significava temer a ira dos deuses. Com o tempo, essa ligação se tornou tão profunda que os gatos passaram a ser vistos não apenas como símbolos, mas como a própria encarnação terrena e viva da deusa Bastet. Cada felino, fosse ele um habitante do palácio do faraó ou um caçador de ratos na humilde morada de um camponês, carregava consigo uma centelha da essência divina. Ter um gato que decidisse se instalar em sua casa era considerado a maior das bênçãos. Significava que a própria Bastet havia escolhido sua família
para estar sob seu manto protetor. Ferir ou maltratar um gato significava infligir uma ofensa direta à deusa, o que poderia atrair sobre o agressor terríveis maldições, doenças e infortúnios. Os gatos eram alimentados com as melhores iguarias, frequentemente peixe e leite, alimentos que representavam um luxo inacessível para a maioria das pessoas. Tinham permissão para dormir onde bem entendessem e deambular livremente por toda a casa. Na verdade, a morada de um egípcio transformava-se num verdadeiro santuário, e o gato em seu interior, uma imagem viva da divindade. Já não era apenas respeito, era uma adoração profunda e incondicional. Tamanha divinização não poderia deixar de se refletir nas leis. O culto aos gatos atingiu tal magnitude que a sua proteção foi estabelecida a nível estatal. Surgiram leis rigorosíssimas que protegiam a vida e o bem-estar desses animais. A mais conhecida e chocante delas era a lei da pena de morte pelo assassinato de um gato. E não importava se o ato fosse intencional ou acidental. O historiador grego Heródoto, que visitou o Egito, descreveu um incidente de que foi testemunha. Um soldado romano matou acidentalmente um gato, e a multidão enfurecida, ignorando as ordens do faraó que tentava acalmar as pessoas, literalmente linchou o soldado no local. Heródoto também relatou que, durante um incêndio, os egípcios corriam primeiro para salvar os gatos do fogo, muitas vezes esquecendo-se dos seus próprios bens e até da sua própria segurança. Para eles, perder a casa era uma tragédia menor do que a morte de um animal sagrado. Isso demonstra a profundidade com que o culto aos gatos se enraizou na consciência de todo o povo. Vejamos agora mais uma tradição fascinante que ilustra bem a profunda reverência dos egípcios pelos gatos. Quando um gato doméstico falecia numa família egípcia, a dor era imensa. Iniciava-se um período de profundo luto e, para expressar a sua profunda tristeza, todos os membros da família, dos mais jovens aos mais velhos, cumpriam um ritual peculiar. Raspavam as sobrancelhas. Este era um sinal inconfundível para qualquer um. Se alguém encontrasse um egípcio sem sobrancelhas na rua, compreenderia de imediato que uma grande tristeza havia atingido a sua casa. O falecimento de um gato. O luto podia estender-se por várias semanas, até que as sobrancelhas voltassem a crescer. Este costume, embora possa parecer-nos estranho hoje, possuía um significado profundamente enraizado para os egípcios. Não se tratava de um mero ritual formal, mas sim de uma expressão sincera de dor e reverência por uma criatura que consideravam um membro da sua família e um mensageiro dos deuses. A perda de um gato equivalia à perda da proteção divina, e as sobrancelhas raspadas eram a manifestação visível desse profundo vazio interior. É daqui, da crença na essência divina do gato e na sua vida eterna, que se origina a prática da mumificação. Para os antigos egípcios, a morte não era o fim, mas uma mera passagem para outro mundo, o reino do além. E para que a alma, que eles chamavam de Ka, pudesse viver eternamente, era fundamental preservar o seu invólucro terreno, o corpo. Era precisamente para isso que a mumificação servia. Inicialmente, este procedimento complexo e dispendioso estava acessível apenas aos faraós e à alta nobreza. No entanto, com o crescimento do culto aos gatos, os egípcios passaram a acreditar que os seus queridos felinos também mereciam a vida eterna. Acreditavam que, ao preservar o corpo do gato, garantiriam a ele uma existência confortável no mundo dos mortos. Mais ainda, esperavam que, em gratidão, o gato continuasse a proteger a sua família, mesmo após a morte, tornando-se seu eterno guardião perante a deusa Bastet. Assim, a mumificação de gatos tornou-se um fenômeno generalizado, disponível não só para os abastados, mas também para as pessoas comuns, que estavam dispostas a gastar as suas últimas economias para proporcionar uma passagem digna para a eternidade ao seu animal de estimação. Mas qual era a dimensão real desse culto? As palavras mal conseguem descrever
o que as descobertas arqueológicas revelam. Arqueólogos descobriram autênticas cidades dos mortos, necrópolis gigantescas, dedicadas exclusivamente ao enterro de gatos. Imagine só catacumbas subterrâneas que se estendem por muitos quilômetros, com todos os seus nichos, do chão ao teto, repletos de múmias de gatos. Os cemitérios mais notáveis foram encontrados nas cidades de Bubastis, que era o centro do culto da deusa Bastet, e em Saqqara. Em Bubastis, estima-se que centenas de milhares de gatos tenham sido sepultados. No final do século XIX, foi descoberta ali uma quantidade tão inacreditável de múmias que elas eram simplesmente carregadas em navios e despachadas para a Inglaterra como fertilizante. Isso pode parecer um sacrilégio, mas apenas ressalta a escala inimaginável desse fenômeno. Não se tratava de casos isolados, mas sim de uma verdadeira indústria que funcionou durante séculos. E como se dava, afinal, o processo de embalsamamento? Era surpreendentemente semelhante ao utilizado para humanos, embora numa versão um pouco mais simplificada. Primeiro, através de pequenas incisões, os órgãos internos eram removidos do corpo do animal para deter o processo de decomposição. Em seguida, o corpo era completamente desidratado, sendo mantido por várias semanas num sal especial, o natrão. Depois de seco, as cavidades do corpo podiam ser preenchidas com linho ou areia para manter a sua forma. Por fim, vinha o enfaixamento. A múmia era cuidadosamente envolvida em dezenas de metros de ligaduras de linho, muitas vezes impregnadas com resinas. Por vezes, amuletos mágicos eram colocados entre as camadas de tecido para proteção na vida após a morte. As múmias mais preciosas recebiam até máscaras cartonadas, ricamente pintadas, com a imagem de um focinho felino, e o corpo era colocado num sarcófago de madeira ou até mesmo de bronze. Tudo isso demonstra a imensa seriedade e reverência com que os egípcios encaravam este processo. Agora, vamos desvendar um mito bastante popular, e para muitos, encantador. Ao contemplar tamanha magnitude, é fácil imaginar que todas essas centenas de milhares de múmias pertenciam a animais de estimação adorados, que desfrutaram de uma vida longa e feliz, e foram sepultados com todas as honras por seus tutores carinhosos. É claro que tais casos existiram, especialmente nos primórdios. No entanto, a verdade revelada pelas pesquisas modernas é bem mais sombria e pragmática. A maioria das múmias de felinos encontradas nos necrópolis não pertencia de modo algum a animais de estimação. Aqui a história toma um rumo completamente diferente e bem mais sombrio. A imagem idílica de uma veneração universal pelos gatos começa a ruir quando desvendamos os bastidores desse culto grandioso. Descobre-se que a divinização também tinha um lado oposto e cruel. A verdade é que existiam fazendas inteiras ligadas a templos, onde os gatos eram criados especificamente para rituais. Essencialmente, essas fazendas funcionavam como uma verdadeira linha de produção de animais sagrados. A cidade de Bubastis, centro do culto a Bastet, atraía anualmente centenas de milhares de peregrinos de todo o Egito. E cada fiel considerava seu dever fazer uma oferenda à deusa. E que melhor presente para uma deusa felina do que um gato? Os sacerdotes dos templos rapidamente perceberam que aquilo era uma mina de ouro. Eles estabeleceram a criação em massa de gatinhos. Os peregrinos compravam deles um gato vivo ou uma múmia já pronta, que depois ofereciam ao templo. Era um negócio enorme e muito lucrativo. O amor e a fé de milhões de pessoas geraram toda uma indústria construída sobre a vida e a morte desses mesmos animais sagrados. Essencialmente, o gato se tornou uma mercadoria, ainda que divina. Graças à tecnologia moderna, foi possível perscrutar o interior destes antigos invólucros, sem os danificar. Com recurso a raios-x e tomografia computadorizada, os cientistas conseguiram estudar milhares de múmias de gatos. E os resultados destas investigações revelaram-se chocantes.
A esmagadora maioria dos gatos examinados era muito jovem. A maioria deles tinha entre 2 e 4 meses de idade. Poucos chegavam a viver 1 ano. Além disso, os exames de imagem revelaram a causa da sua morte. Muitos gatos apresentavam fraturas nas vértebras cervicais. Não eram submetidos a sacrifícios elaborados. Eram simplesmente apanhados e o pescoço era-lhes quebrado. Rápido, eficiente e em grande escala. Era um processo industrializado. Algumas múmias, aliás, revelaram ser falsificações. Dentro das ligaduras, encontraram-se apenas alguns ossos ou até mesmo simples trapos. Os sacerdotes não se coibiam de enganar, vendendo invólucros vazios aos peregrinos. Esta terrível verdade muda por completo a nossa compreensão sobre o culto de Bastet. Contrariando essa faceta mais sombria, os gatos, de fato, se integraram profundamente a todos os aspectos da arte e do cotidiano egípcio. Suas imagens podiam ser encontradas em praticamente todos os lugares. Em afrescos nas tumbas de nobres, vemos gatos sentados sob as cadeiras de seus donos, simbolizando seu papel de protetores e companheiros, mesmo na vida após a morte. Eles eram retratados participando da caça a pássaros nos juncais do Nilo, um testemunho de seus instintos naturais. Arqueólogos encontram inúmeras estatuetas de gatos, feitas de bronze, pedra ou faiança. Essas serviam como oferendas votivas em templos ou como amuletos em residências. Imagens de gatos adornavam móveis, espelhos, instrumentos musicais e, claro, joias. Usar um amuleto com um gato significava garantir a proteção de Bastet, obter defesa contra o mal e atrair alegria e fertilidade para a vida. O gato não era apenas um animal, era uma parte intrínseca do código cultural do Antigo Egito. É importante entender que, apesar de toda a sua divindade, os gatos não eram apenas ídolos anônimos, venerados à distância. Eles eram verdadeiros companheiros e membros da família. Prova disso são as inúmeras representações da vida cotidiana. Nos afrescos, vemos os donos acariciando seus gatos e brincando com eles. Muitas vezes, os gatos recebiam nomes pessoais, como Nedjem, que significava doce ou agradável. Existem até papiros com desenhos satíricos, onde os gatos são retratados em papéis humanos, como uma gata serva atendendo uma rata senhora. Isso demonstra que os egípcios valorizavam não apenas o status sagrado dos gatos, mas também seu caráter brincalhão e vivaz. Eles os viam como personalidades, e não meros vasos divinos. Esse apego caloroso e pessoal existia paralelamente a um culto religioso massivo e, por vezes, cruel. Afinal, por que este culto incrível, que durou quase 2000 anos, acabou por declinar? O fim da civilização egípcia em sua forma clássica marcou também o fim do culto aos gatos. Primeiro, o Egito foi conquistado pelos persas, depois pelos gregos liderados por Alexandre, o Grande, e em 30 a.C., tornou-se uma província do Império Romano. Os novos governantes trouxeram consigo suas leis, tradições e seus próprios deuses. Embora os romanos fossem tolerantes com muitas crenças locais, o culto aos animais parecia-lhes bárbaro e estranho. E então chegou a era do cristianismo. A nova religião proclamou a fé em um único Deus e declarou todos os antigos deuses como falsos ídolos e seus adoradores como pagãos. Os templos de Bastet e de outros deuses foram destruídos ou convertidos em igrejas. A adoração de animais passou a ser considerada um pecado. O status sagrado do gato foi perdido para sempre. Ele voltou a ser apenas um animal, um caçador de ratos. No entanto, apesar do declínio das antigas crenças, o legado dos gatos egípcios permanece vivo até os dias atuais. Pode-se dizer que todo o nosso mundo moderno deve ao Antigo Egito o seu amor por esses animais. Foi precisamente devido ao seu elevado status que os gatos não foram exterminados. Pelo contrário, eram protegidos e venerados de todas as formas. Comerciantes e marinheiros da Fenícia, Grécia e Roma
percebendo a utilidade dos gatos em seus navios, onde estes controlavam a população de ratos, começaram a contrabandeá-los do Egito, apesar de ser estritamente proibido por lei. Foi assim que o gato egípcio iniciou sua marcha triunfal por todo o Mediterrâneo e, posteriormente, por toda a Europa. Essencialmente, praticamente todos os gatos domésticos que hoje habitam nossos lares são descendentes distantes daqueles mesmos animais sagrados que outrora eram adorados às margens do Nilo. Portanto, seu passado divino está para sempre inscrito em seu código genético. Assim, da próxima vez que sua gata olhar para você com superioridade, com os olhos semicerrados, ou miar insistentemente pedindo comida, simplesmente lembre-se da sua história. Lembre-se que os seus antepassados não eram apenas animais de estimação. Eles eram deuses vivos. Eram protegidos pelas leis dos faraós. Por eles, as pessoas raspavam as sobrancelhas e se atiravam ao fogo. Necrópolis gigantescas eram construídas em sua homenagem, e templos lhes eram dedicados. Eles percorreram um caminho incrível, de humildes caçadores de ratos a um dos símbolos mais poderosos de toda uma civilização. E talvez, essa pitada de arrogância divina e a consciência de sua própria superioridade tenha realmente sido transmitida a eles através de milhares de gerações. Afinal, para isso, ela tem um direito quase divino, com raízes profundas na misteriosa história do Antigo Egito. O mais chocante e o verdadeiro ponto de viragem em toda esta história foi perceber a dimensão dos sacrifícios. Imagine só. No final do século XIX, foram descobertas tantas múmias de gatos no Egito, cerca de 300.000 em um único local, que simplesmente não sabiam o que fazer com elas. E o que fizeram com elas, sabem? Foram carregadas em navios e enviadas para a Inglaterra, para serem usadas como fertilizante nos campos. Navios inteiros, cheios de animais que um dia foram sagrados, moídos até virarem pó. É aqui que a imagem idílica de amor universal se desfaz. Sim, os egípcios adoravam gatos, mas a sua fé deu origem a uma indústria inteira. Os peregrinos que vinham ao templo de Bastet precisavam fazer uma oferenda, e a melhor oferenda era, invariavelmente, uma múmia de gato. Era um verdadeiro negócio da fé. Os sacerdotes criavam os gatos, matavam-nos, mumificavam-nos e vendiam-nos aos fiéis. Radiografias confirmam. A maioria destes animais tinha menos de 1 ano de idade. Era uma linha de montagem de sacrifícios, e não apenas uma homenagem a animais de estimação queridos. Esta descoberta forçou os historiadores a reavaliar completamente a natureza deste culto. Amor e veneração caminhavam lado a lado com a crueldade e o comércio. Uma reviravolta e tanto, não é? Afinal, o que era o gato para o antigo egípcio? Era tudo. Um ajudante prático que protegia as colheitas. Um membro carinhoso da família. Um símbolo sagrado da deusa. E, como agora sabemos, uma vítima em massa em nome da fé. Esta história é muito mais complexa e multifacetada do que parece à primeira vista. Obrigado por assistir a este vídeo até o final. Se gostou desta viagem ao Antigo Egito e aprendeu algo novo, não se esqueça de deixar o seu like e subscrever o nosso canal para não perder outros mistérios da história. E agora, uma pergunta para vocês. Na vossa opinião, a profunda fé dos egípcios justificava um sacrifício animal tão massivo? Partilhem a vossa opinião nos comentários. Será muito interessante ler o que pensam.